Ora bem, cá estamos para mais um programa. Desta vez arranjei um nome novo. Então. É Bem-vindos a mais um programa do Marquês Dourado do Apito das Bermudas. É muito bom, compro, gosto. Isto em homenagem ao Nosso Senhor que intitula As Operações da PJ. Que eu gostaria tanto de conhecer, João. Eu gostava tanto de conhecer e não Olha conheço. que eu sou menino para ir à PJ aqui do Porto perguntar quem é que faz isso. Eu não sei se eles te vão dar essa informação, mas não custa tentar. Então? Entretanto, queres começar tu? Começa tu. Então eu começo com o Prémio Manguito. Prémio Manguito, Prémio é Manguito. O Prémio Manguito. Para quem vai? Para quem vai? Vai para Portugal inteiro, Opa! nomeadamente para a Justiça Portuguesa. E perguntas Boa. tu, e porquê? E porquê? E por causa do arquivamento do processo dos submarinos. Tão só. Sério? É verdade. Então é assim, as estatísticas ditam esta coisa maravilhosa. Alemanha, 3 presos. Grécia, 1 preso. Portugal, arquivado. Ora, se Portugal ficou arquivado, o Prémio Manguito é para Portugal. Quem se deve estar a rir? É o a bandeira Paulo Portas. Ora, e isso os muchachos. Não é? Todos sorridentes e felizes. Maravilhosos. Depois daquela comissão de inquérito onde teve lá os primos, onde esteve lá aquela primalhada toda dos Salgados, dos Richards e por aí afora, onde se falou tanto da ESCOM, que foi a empresa mediadora dos submarinos, não é? Severo. Que a ESCOM não era do Era do Passos? GES, não, essa era a Tecnoforma. A Tecnoforma. Isto são tudo palavrões só para nos confundir, mas portanto o Prémio Manguito desta Prémio Manguito, vez, começámos logo com o Prémio Manguito. para todos nós, fez o Paulo Portas um manguito para todos Grande nós, aplauso. nomeadamente para a Justiça Portuguesa, Grande categoria aplauso. máxima. Nós somos os maiores, pá, conseguimos arquivar um submarino. 2. Do- Apesar de terem sido comprados 3, mas o outro deve ter afundado. Com Não os chegou, milhões não todos. chegou. Faltou-lhe rodas, estavam à espera Com dos todos pneus. os milhões. Depois tem uma coisa hilariante, que eu acho extraordinário. O Pinto da Costa foi visitar o Eu Sócrates ia à... falar disso, pá. Oh, meu amor, ele foi visitar o Sócrates à prisão. Foi. E o que mais me chocou não foi a resposta, foi a pergunta. Então. Então ele vai de propósito a Évora. Quem é que está em Évora? Não, ele disse que estava em Évora a trabalho, como cidadão. pá. E nós acreditamos no Pai Natal até porque estamos na época, não Eu é? acredito. Muito bem. Então estamos a falar do homem do euro, não é? O Pinto da Costa que trouxe para cá os milhões e o outro que, pelos vistos, não conseguiu arrecadar todos os milhões, deixou algumas malas por fora e está lá dentro. Então perguntam ao Pinto da Costa assim, então, quem é que vem cá visitar? E depois não querem que o homem responda, bem, vê se está cá alguém da sua família. Amigos, quem é que acham que ele ia visitar a Évora? Hello! Haja santa paciência. Os jornalistas estão cansados. Não, o jornalismo já não é o que era. É como a política. Entretanto, eu gosto muito deste presente que tu me... É bonito, não é? muito bom. Passos Coelho mantém coligação em banho-maria. E atrás, a fotografia é hilariante, porque está o Passos Coelho a rir. Não sei bem porque é que ele ainda se ri. E o Relvas, viva o Relvas! Viva o Relvas! Grande Relvas, muito bem. Mas é uma muito foto bem. linda para tu emoldurares, que a tua fã Eu já número 1 do Relvas. Já, completamente. É do Relvas, do Sócrates, do Coelho. E eu concordo esse- contigo quanto à falta de vontade de rir que tu dizes que o nosso amigo Primeiro-Ministro havia de ter e não tem, pelos Ele vistos. começava por devia ter vergonha na cara. Começava logo por isso, porque andou a prometer mundos e fundos Mas e isso para eles além de fazem não... quase todos. Pois, mas o problema é que ele não só não cumpriu o que disse, como foi completamente a antítese daquilo que tinha dito. Aí já é mais complicado um bocadinho. De qualquer modo, vamos ver como é que vai acontecer estas negociações, estas conversações também. Isto já é a nível internacional entre o Obama e o Raul Castro, que abriram agora É então verdade. um novo capítulo entre as duas Maravilhoso. nações. Pronto, já não vou conseguir conhecer Cuba verdadeiramente socialista. Ou comunista. Socialista. Comunista era com o Fidel. Com o Raul é mais socialista. O líder americano, pelos vistos, admitiu que a política de isolamento falhou. Descobriu a pólvora seca, não é? A molhada já todos a sabíamos. E, portanto, vamos lá ver como é que isto vai ficar. Espero, sinceramente, que Cuba não se vá transformar numa estância balnear dos Estados Unidos. Mas palpita-me que, de facto... Segundo Miami. Exatamente, segundo a Miami. É Segundo isso, a Miami. e lamento pelo povo de Cuba, espero que pelo menos o Raul Castro bata ao pé ao Obama e consiga defender alguns interesses nacionais. Segundo a Miami, porque ainda por cima em Miami tens muita gente que fala cubano, não é? É mais Miami. É mais Miami. E até-eu a dizer que, Então. como concordo contigo com a falta de apetite para rir, porque nós já tínhamos visto que as escolas tinham as cantinas abertas para as crianças durante as férias. A notícia do JN diz que agora as escolas estão abertas para os pais das crianças.
que passam fome. Isto é trágico. Não, isto é muito trágico. Eu estou a rir, mas não tem piada nenhuma. Obviamente, mas nós rimos-nos de nós próprios e isso é saudável. Ainda não é? bem, não é? Isto é trágico, mas temos um senhor que diz que Portugal está melhor. Tá, mas ainda vamos ter que apertar o melhor, cinto. e, portanto, Ele também já avisou. O que é que tem de dizer num país onde há crianças a passar fome, onde as famílias já têm que recorrer às escolas públicas para poderem ter pelo menos uma refeição quente? Escolas no dia. Financiadas pelas câmaras e juntas de freguesia. Cada vez mais uma pessoa sente vergonha de ser humano. E isto não é ser-se humano. E isto é estuda-se abrir as cantinas para as famílias irem lá, quase que parece um ato de caridade que me incomoda. Nós temos é que fazer e prevenir com que não haja nenhuma criança, nem ninguém, porque nem criança, nem velho, nem de meia idade, nem da nossa idade, que assim as pessoas não sabem que idade é que nós temos, a passar fome é inacreditável, portanto... Em pleno século XXI, num país dito desenvolvido. Exatamente. Num país dito desenvolvido, também desenvolvido temos... para alguns. É desenvolvido, por exemplo, para os McCann, que têm a filha desaparecida há não sei quanto tempo e nunca perderam como é que se diz, a tutela dos outros. E com os bolsos cheios, não é? Como se não houvesse amanhã. Mas... O futuro Ministro da Saúde era o futuro Ministro da Saúde no tempo de Tony Blair. Exatamente. O McCann. Mas, no entanto, em Portugal, nós tivemos, no espaço para aí de 3 dias, não foi? 2 mães que conduziam crianças, elas, as mães, embriagadas. É de uma irresponsabilidade, é assim... É inacreditável, o que é que eu te posso dizer? Têm que ter um acompanhamento para saberem ser mães, em primeiro lugar, têm que ter outro acompanhamento para saberem em que condições é que têm que conduzir e que podem conduzir. O que eu acho que muitas pessoas confundem progenição... Progenição, sim, progenição. É progenição? Sim. Progenitor, progenição... ou fecundação, se quiseres, com ser mãe ou ser pai. E não é uma coisa, não tem nada a ver com a outra. Não, é uma tarefa complicada. E segundo o nosso JN, cerca de 50 crianças, ainda não chegamos ao final do ano, cerca de 50 crianças foram salvas. Porque cada vez que isto acontece, eles são obrigados a acionar uma coisa que é a Linha Nacional de Emergência Social, porque as crianças passam a estar protegidas pelo Estado português. Se é que isso é uma boa proteção. Pois eu lamento muito, mas este Estado... Continuamos sem saber quem foi as pessoas que violaram as criancinhas na Casa Pia. A questão é essa, continuamos... Ficou lá o bode expiatório do Bibi, que teve tanto tempo em prisão preventiva, que acabou por cumprir em tempo de prisão preventiva a sentença a que foi condenado. O Carlos Cruz, o outro foi tirar o sinal, não é? O Penedo foi tirar o sinal, depois aquela listagem toda, lembras-te do Independente, que publicou na capa as fotografias eram mais de 50, eram mais de 50 suspeitos e rostos mais conhecidos que o Papa Francisco está de parabéns, que fez anos esta semana, viva o Papa! E não só, Habemos Papa! Habemos Papa! E não só, e fez ele a intermediação entre os Estados Unidos e Cuba. É trabalho dele. Exatamente. Fui um bocadinho arrepiada e não entendi, mas quem sou eu para questionar o nosso Papa, não é? Que é um personagem que eu admiro imenso. Não recebeu o Dalai Lama, não percebi porquê. Sinceramente, não. Por causa do conflito, problemas com a China. Não percebi porquê, mas ele lá traz suas razões. É das tais coisas. Mas olha, também não... É das tais coisas que eu vou-te falar aqui de uma notícia que também veio no JN. Eu hoje estou pegado ao JN. Então, que saiu no JN, que foi Cláudio Filipe, de 28 anos, no ano de 2013, foi preso por tentativa de assalto a uma carrinha de tabaco. Tentativa consumada, mas ao entretanto recuperaram o tabaco, o dinheiro e os ladrões. Não vai para a beira de Sócrates, de certeza que não vai. Que esse, apesar, não sei se é licenciado, se não é, mas o Sócrates também não é e está numa sala VIP. Portanto... mas foi ex-primeiro-ministro, isso já é dar licença a uma cintura. Pois para mal dos nossos pecados, ele foi primeiro-ministro, mas é uma coisa... Agora, sabias que... Desculpa interromper-te, mas esta é hilariante e vem a propósito. Também veio no JN. Eu vi no Notícias ao Minuto. Interessantíssimo. Tratam o Sócrates por Zé, lá na cadeia. Emprestaram-lhe um televisor e estão todos solidários porque ele reclama da quantidade da comida. Esqueceram-se foi de referir se é mais ou se é menos. É isso. E eu ia dizer exatamente. Mas é mais ou menos. Não sei. E então, quando o senhor foi detido, o principal testemunho era um ex-GNR. Bom. Entretanto, foi esta semana ao Tribunal de Matosinhos, o dito cujo Cláudio Filipe, peço desculpa. O problema é que o GNR não se lembra da cara dele. Então, mas isso... O senhor vai embora. Exatamente.
É sim, mas também estamos a falar de uma tentativa de assalto a uma carrinha de tabaco. Não importa, mas eu acho lindo. O GNR não se lembra, então, mas eles ganham tão pouco também que eles precisam de um subsídio para as recordações, para as memórias. Então se a GNR identifica o arguido, pois olha, acho que não me lembro. A notícia é ainda mais engraçada porque diz que na altura ele o identificou porque ele tinha um sinal na cara. Se calhar foi como o outro. Foi como o outro. Entretanto foi tirar o sinal e já não há crime. Mas tirou-o na cadeia porque ele tem preso até agora. Não, mas este foi tirá-lo à França. Mais chique, muito mais chique. Olha, eu acho que temos que dar também os parabéns ao programa de inserção de repovoamento do lince. Pois, porque eu achei giro ver todos os ministros. Está aqui este senhor que também é secretário de Estado, ou ministro, não é? Conhece este cavalheiro? Deixa-me cá ver. Conhece esse? Este aqui do canto tem a ver com o governo, tem, sim senhora. Tem, eu acho que tem a ver com o governo. Eles têm todos, estava lá o secretário de Estado também que tem a ver com a natureza. Eu acho extraordinário eles andarem preocupados com o lince. Eu também. Claro que sim, claro que se compreende. Não sei se vai acontecer com o lince que aconteceu com o lobo. Provavelmente. Que agora querem matar os lobos porque andam a matar os rebanhos. Quer dizer, lamento muito, mas quando não há seguros... É que neste país não há seguros... por cabra, vai. Pois é que não há seguros para determinadas coisas neste país. E, portanto, quem se lixa, como diz o nosso primeiro-ministro, quem se lixa é o mexilhão. Ele de antes dizia que se lixem as eleições. Depois disse que quem se lixa é o mexilhão. Agora... que ele acha que Portugal está muito melhor, diz, já não é o mexilhão que se lixa. Então quem é seu primeiro-ministro? Ele não se lembra. Então quem é? Pergunto eu, mas ele também... Ele diz que se lixa as eleições, isso era antes de estarmos a um ano de eleições, não? Pois, e ele agora deixou o Paulo Portas às aranhas, porque já veio dizer que não precisa do CDS para nada para ganhar as eleições. Eu tenho uma pessoa muito minha amiga que apelida ao CDS da meretriz do regime. Isto porque... O que não fica mal. Isto porque... Ela diz mesmo com o palavrão. Mas pronto, a CDS meretriz do regime, isto é uma metáfora. E isto porquê? Porque tanto vai com o PS como vai com o PSD. Vai com aquele que dá mais jeito. Ora, se neste momento o Passos Coelho já começa a mandar estas postas de pescada, a dizer, eu não preciso CDS para nada, para fazer coligação, nós ganhamos mesmo CDS, ora ele começa a pescar o olho ao Costa. O problema é que o Costa já anda de pescar de olhos há muito tempo com o Rui Rio, se eventualmente o Rui Rio se candidatar ao Congresso, se ele ganhar o Congresso e se resolver ser o candidato a primeiro-ministro, uma vez que agora parece que é moda que o candidato a secretário-geral de um partido pode não ser o candidato a primeiro-ministro, que é uma coisa extraordinária, mas pronto, querem mudar este paradigma político de repente, não dá certo, mas tudo bem, siga para bingo. Eu gosto sempre quando eles dizem não preciso de CDS para nada. Moá não peliu, portanto, é das tais coisas. É bom. Que mais é que tens tu? Que mais é que tenho? Olha, tenho uma coisa que tu sei que tu vais falar. Eu ia falar também do FMI. Não ias falar dos primos? Eu gosto sempre de falar dos primos. Quanto mais porque primo, temos mais lhe arrimo. Tem aqui dois títulos. Um diz, quem é que em Portugal confia no Ricardo Salgado? E o outro é... Queres que eu te diga mesmo? E o outro é, primos de Salgado assinavam sem ler. Tínhamos confiança. Eu acho extraordinário. Eu hoje vim a ouvir o tempo da Antena, do Bloco de Esquerda, na Antena 1, e achei maravilhoso terem posto a banda sonora do Padrinho num excerto das declarações do Ricardo Salgado na comissão de inquérito. Eu acho que foi a pérola das pérolas e foi muito bem metido. E eu vi também, não sei se foi no Governo Sombra, se foi no Eixo do Mal, e a imagem é extraordinária, porque quer o Ricardo, quer o Ricciardi, os RR, ambos não mostram qualquer tipo de ética. Com a diferença de que o Ricardo Salgado não tem qualquer tipo de ética em termos de negócios, em termos de falar do contabilista, agora a culpa é do contabilista, a culpa é sempre do contabilista, essas tretas todas, mas... Se não fosse era do eletricista. Mas de qualquer modo tentou pelo menos proteger a família e disse, não, nenhum membro da nossa família, da família Espírito Santo, meu Deus, meteu qualquer tostão indevido ao bolso. Tostões não eram aos milhões, meus amigos. Enquanto que o Ricciardi nem a família poupa, man.
é que nem a família poupa. Portanto, fica ali... É para ficar bem visto. Mas isto vai dar Nada. em nada, Claro. não é isto? Porque 14 milhões de euros foram pototas. Pototas não, foram para o BES, não é? E não há Foram para a declaração. bestialidade. Não há declaração. Deixa-me dizer esta coisa, a Fazenda Pública. Não é um... É lindo, não é? Não é O lindo. que é Fazenda Pública? É São de as linho? finanças. É finanças. São as finanças, isto é um termo muito salazarento, antes é que se chamava a Fazenda Pública, que institucionalmente continua a ser assim denominada, a Fazenda Pública, as finanças. E, portanto, não declaram, metem milhões e milhões e milhões, em 3 meses desaparecem 3 bilhões de euros. 3 bilhões de euros que desapareceram. Ninguém viu. A comissão de inquérito questiona tudo e todos. Eu não vejo a ninguém preso. Nem vai acontecer. Portanto, Nem vai acontecer. E isto provoca assim, quando as pessoas começam a dizer os políticos são todos iguais, eles também se põem a jeito, meus amigos. É que se põem mesmo a jeito, não é? Porque quando começam o Estado a fazer negócios com a banca, e esses negócios com a banca, e esses investimentos com a banca, e esse dinheiro desaparece, os banqueiros enriquecem, são inquiridos, nada lhes acontece, e os gajos continuam a ganhar eleições, meus caros amigos, nós de facto temos aquilo que merecemos. E esta é que é esta. Eu achei fantástico que o Espírito Santo financiou a campanha do nosso primeiro Presidente da República. num milhão de euros. Ah, pois, isso é o que se sabe. Num milhão não, acho que eles ofereceram meio. Isso E é o depois que mais se um sabe. quarto daqui, mais um quarto dali e fez 1 milhão. Pois, isso é o que se sabe, quer dizer, isso é o que os jornalistas de investigação começam a conseguir sacar essas informações. É como agora, então hoje falava nisso. O Menezes esteve na Câmara de Gaia, 3 mandatos, correto? Uhum. Pronto. Saiu há cerca de um ano e pouco. Coisa assim. E só agora é que começam a vir as notícias de que afinal havia branqueamentos capitais, que afinal de contas ele tem as casas em nome dos pais, que os pais afinal não vivem em palacetes nem em coisa nenhuma, vivem num modesto apartamento como qualquer um dos mortais e chegam ao fim, mas só agora percebes o que incomoda as pessoas é que enquanto os políticos estão a ocupar cargos públicos, e meus amigos, não estamos a falar nem 2 anos, ele esteve lá 12 anos e nada se fez, não houve investigação, não houve nenhuma suspeita. Não se toca. Claro que houve. Mas não se toca. Opa, e só quando as pessoas saem dos cargos, como aconteceu com o Sócrates, e isto não pode continuar assim. E só quando as pessoas abandonam os seus cargos e abandonam, isto é, o poder. Tu tiveste um exemplo, por exemplo, quando Opa, é muito estranho. Quando o Portas deixou o Independente e, entretanto, também tinha deixado outra coisa qualquer, que ele dava aulas aonde? Não era na Nova, na Moderna? Na Moderna, exatamente. Que tinha um Jaguar e tudo. Quando ele largou isso tudo, é que foi a hora do Jaguar veio cá de cima. É uma verdade que ele é de família bastante abastada. Obviamente, isto é um facto, conforme é um facto que o Mário Soares era de uma família bastante abastada, sempre foi, mas o Paulo Portas é efetivamente uma família abastada. Agora, quer dizer, quem lhe ofereceu o Jaguar foi a mãe, isso é um facto, foi a Helena Sacatura Cabral, quem lhe ofereceu o Jaguar. Agora, não sei foi por onde foram os submarinos, mas isso são outras histórias. Eu gostava que, antes de acabar, porque nós de facto temos muita coisa para falar e depois o tempo voa. Fala. É assim, mantém-se a greve na TAP. E ainda bem. Mantém-se a greve na TAP. É assim, é a única maneira... Requisição civil. Eu não acho normal. Mas estamos a falar aqui de um hospital... Requisição civil. Mas desculpai lá, isto é uma tentativa, é aquilo que eu sinto, é uma tentativa de boicotar um direito que os trabalhadores têm, que é o direito à greve, que é um direito constitucional. É assim, não estamos a falar de um hospital, não estamos a falar... Os serviços mínimos, a requisição mínima está sempre assegurada. Sempre assegurada. Mas já alguém lhe passa pela cabeça que na greve da TAP, que durante o período da greve da TAP, conforme estamos a viver, não vai voar um avião, mas está tudo louco. Claro que não. Serviços mínimos. Que não. Portanto, agora, uma requisição... Claro. Mas o que é isto? Eu vou dizer o que é isto. É campanha eleitoral. Não. E não só estamos a falar, estamos numa altura em que a TAP está a ser privatizada. Exatamente. Que é muito interessante que na altura, quer do Ferro Rodrigues, quer do Sócrates, estava a ser negociada a privatização parcial da TAP com a Swissair. Deixaram isso cair porque o negócio, por um motivo ou por outro, não estava a correr bem. De repente, este governo quer privatizar a TAP, não é bem de repente, mas e na altura eram contra? E na altura eram contra, e o PS, que tinha começado as negociações quando estava no governo, agora é contra.
Meus amigos, eu lamento, entendam-se, por favor, entendam-se. Porquê é que não aproveitam agora a época Mudam-se do os Pai tempos, Natal? mudam-se as vontades. O Pai Natal podia vir cá. Agora sabes que o Pai Natal não recebe listagem de prendas. Então, leva e-mails. Não, currículos. Querem todos ir ajudar na fábrica dos brinquedos na Lapónia. Não sei. Portanto, veio-me agora à memória. Mas aproveitávamos que vinha cá o Pai Natal. Ele costuma trazer aquele trenó grande, não é? E dava para meter. O saco é grande. O saco é grande, cabe lá tudo. E não é azul, é vermelho. Por falar em saco azul, os meus sentidos parabéns à nossa grande Fátima Felgueiras. Então. Eu quero saber o que é que o PS vai fazer agora. Então. Fátima Felgueiras, não é, como tu sabes, andou a ser julgada e foi condenada na primeira instância, interpôs recurso e foi agora absolvida de todo e qualquer crime, porque teve uma nova interpretação por parte do juiz, do Supremo, e portanto foi absolvida. Aquela história do saco azul, dinheiros para trás e para a frente, não sei o quê. A senhora não teve nada a ver com isso. Isto é decisão do tribunal, é um facto. Está dito. O PS tinha-se antecipado e expulsou-a. Agora o que é que vai fazer? Vai-lhe pedir desculpa. Vai-lhe readmitir com indemnização. Vai pedir uma refiliação, mas eles não estão em processo de refiliação. Não sei como é que isto se vai processar. Ela deve estar a esfregar as mãozinhas de contente e coberta de razão. Costa vai contratá-la como secretária. É extraordinário. De certeza absoluta. Ela ainda lhe vai lá levar uns bolinhos encomendados às irmãs do Ricardo Salgado, que fazem bolinhos, não é? E que vão levar os bolinhos de Jaguar. Deixa-me pegar novamente na questão da TAP. Então. Uma das coisas que me irritou profundamente quando o ministro, agora não sei quem era, que veio falar sobre os transportes, o ministro dos transportes, não sei como é que ele chama. Também não interessa para nada, são todos iguais. Podemos chamar Passos a todos. Passos. O Passos dos transportes. O Passos dos transportes. Quando ele veio falar, dizia ele que era uma época muito importante para a família. E eu gostei, porque não me lembro dele ter dito, que ele ou outra pessoa qualquer, que era uma época importante para a família quando ficaram sem emprego, quando reduziram o ordenado, quando tiraram os putos da escola. Não percebi. A família é importante, que é para o Natal. Sim, quando obrigaram as famílias a verem membros da sua família passando pleonasmo a terem de emigrar. Por exemplo. Não é? Mas temos um Passos Coelho que diz que o desemprego é uma oportunidade. Mas claro, então, é uma oportunidade de ficar desempregado e de apanhar sol. É uma grande oportunidade de ficar desempregado. Eu gostava que ele aproveitasse essa oportunidade e que no final, uma vez que me vão haver eleições legislativas antecipadas, que o colocassem nessa situação. E que levasse o relvas com ele. Porque isto é extraordinário. Já viste os políticos que nós temos? Temos um Sócrates preso que diz que nunca se sentiu tão livre. É deixá-lo lá estar, mantê-lo lá, naquele apartamento de 9 metros quadrados, e portanto está lá, está muito bem, que está livre, que nem um passarinho. O Passos Coelho diz que o desemprego é uma nova oportunidade. Eu acho que o devemos colocar nessa situação, porque ele tem feito tanto bem ao país. Voilà. Não é? E portanto eu acho que ele devia, ou então emigrar para bem longe, muito longe, sendo que eu acho que não há país no mundo que mereça receber. Manda-o para a Sibéria. Eu mando Passos. Para a Sibéria. Eu mando Passos para o Coelho. Mas pronto, isto já sou eu a falar. E entretanto, há uma coisa que não nos podemos esquecer, e já que estamos a falar da época natalícia, vinha hoje também um título a dizer: portugueses prontos a abrir os cordões à bolsa no Natal. O que dá logo uma especulação absurda. Eu não quero ser chata, mas já sendo, é assim. Alguém que vai à loja dos 300, agora loja dos Chinocas, e que compra presentes de 50 cêntimos e de €1, e que sai de lá de facto com grandes sacos, porque aquilo não é assim, é por junto, é por atacado. Vêm dizer que as pessoas agora já têm dinheiro para fazer compras de Natal, mas está tudo louco. Completamente. As pessoas entram num café e todos dizem: vês, não há dinheiro, mas os cafés estão cheios. Mas que as pessoas não têm sequer o direito a tomar um café e só por esse facto já não precisam, já têm dinheiro. E não só. E uma hipocrisia social e sem veem os tamanho. shoppings cheios, esquecem-se que as lojas não estão cheias. Isto já para não falar no tabaco, meu Deus, quem fuma, é multimilionário. E depois são as mesmas pessoas que se queixam, que não têm dinheiro, com aquela invejazinha medíocre, porque o outro está a tomar um cafezito e a fumar um cigarro e então já é podre de rico, meu Deus. São as mesmas que depois vão para as manifestações: ei, o governo é isto e eles são aquilo e não sei o quê, e depois chegam à altura e voltam nos mesmos.
Ora, pois, aí está. Bem-vindos. Bem-vindos a Beirais, que não é o caso. Bem-vindos a Beirais. Olha, falar em Beirais, vou falar de Vila Real, pode ser? Pode, claro. Tu tinhas uma data de temas Havia uma coisa que interessantíssimos se para falar. dizia. Havia uma coisa em Vila Real chamada União de Freguesias de Vila Real, Nossa Senhora de Conceição, São Pedro e Dom Dinis. Meu Deus, estavam lá os santos todos. Pois, mas eles desistiram deste nome, passou-se a chamar só Vila Real porque não havia formulário onde coubesse tanto nome. Mas eu não posso contar assim. Da mesma história, da mesma forma, Vimioso continua a premiar as quecas procriativas. É muito bom. Eles quanto é que dão? Porque... Dão um cheque de 1000 euros por criança, não é por queca. É Não, por criança. É por criança. Pois. E agora diz o senhor Presidente da Câmara que Mas atualmente... isso quase que não dá para a festa de batizado. Olha, filha, Não vai, dá para as fraldas. cara amiga, leva uma sandezinha de casa e olha lá. Não tá? dá para as fraldas, pá. Mas 1000 euros por criança. Isso é 1000 para euros quê? por criança e ainda são as vacinas que não são comparticipadas, são pagas pela Câmara também. Mas isso é uma coisa que me incomoda. As vacinas serem pagas, as vacinas que são, Fazem são parte da saúde fundamentais. pública, não é? E eu acho que são todas, não é? Ninguém se vai Não, vacinar claro por que uma não. coisa assim à toa, não é? E depois fazem um calendário agora. E a vacina da gripe para os idosos é gratuita. Mas é obrigação do Estado, amigos. Devia ser. É mas obrigação do devia Estado, é ser. assim, constou-se, não sei se é verdade, mas é um boato, costuma-se dizer quando há fumo há fogo, que a atual, e isto constou-se, que alegadamente a Presidente da Assembleia da República mandou renovar a casa de banho quando tomou posse porque se recusava a assentar o seu fiofó numa sanita onde tinha sentado o fiofó um socialista. Estás a gozar. Eu espero que seja gozo, mas quem me contou... Mas isto não é dia 1 de Abril, nem nada. Pois não, mas quem me contou garante que é verdade. Houve assim um lamirezinho num Isso jornal custou que quanto? não foi, não chegaram a esse ponto. Mas eu não sei se seria como o do Saddam Hussein, não Quem é? é que pagou? Quem é que pagou? Nós? Mas o Nós, cu é dela. pô, Desculpem lá tá. o... Pois, lá está, falaste muito bem, o cu é dela, mas nós é que pagamos para a senhora. Essa notícia não foi desmentida, o que me deixa assim, quem cala consente. Agora, na base do alegadamente, obviamente, que foi para rimar, mas tu tinhas mais notícias. Acho muito, Esta do acho que prémio, mas deixa-me só dizer isto, Yeah. que o seu Presidente da Câmara agora apertou a malha. E então? Porque havia malta que não vivia no município, apenas as criancinhas iam à escola do município, mas viviam na freguesia ao lado. E que se estavam a aproveitar da coisa, ele agora tem que ver lá o censo. E ele acha que vai conseguir. Não, a pessoa dá a morada do pai ou da mãe que vive na freguesia e continua a receber na mesma. Isto é para ti. Ai, que coisa bonita. Olha que linda listagem. Foste buscar isso à Polícia Judiciária? Não. Jornal, se não estou em erro, jornal público, Sim. porque nota-se pelo pelo lettering é diferente. Exatamente. Apresentou 8 candidatos a Presidente da República. Então, vamos lá. O António Guterres, Sim, António Vitorino, sim. Sampaio da Nova, que eu nem sequer conhecia. Esse podes cortar, o Vitorino. O Vitorino, desde que se demitiu... Carvalho da Silva. A sério? Pois o problema, eu só não sei se o Carvalho da Silva vai ser como independente ou se vai ser com o apoio do PCP. Desculpa, mas Ainda o não Carvalho sei, da Silva, que era da CGTP. Fazia todo sentido, João. a Presidente da República. Fazia todo sentido. Eu acho que ele devia ser antes disso Ministro do Trabalho, não era ele que fazia as coisas de trabalho? Sim, mas isso era preciso que o convidassem para ele ocupar essa pasta. Eu acho que deviam fazer uma coisa dessas. Pois, agora é assim, o Carvalho da Silva tem, assim, no seu percurso político, como sindicalista, sempre foi sindicalista, não é? Angariou uma credibilidade política. Quando ele saiu do PCP, sem qualquer tipo de explicação, causou-me alguns pontos de interrogação. Agora ele avança, mas quem avança isso são possíveis nomes de... Claro, algum estudioso. Não é? Algum estudioso, não é? Pois de Temos então o estudiosos nosso Marcelo Rebelo de Sousa. Eu hoje também vi um estudo, não tem nada a ver, já vamos ao Marcelo, que agora não sabe onde é que vai passar as férias. Isto vai ser complicadíssimo. Coitado. Mas veio hoje um estudo também a dizer que quem se chama Tiago tem propensão para ser gay. Porquê? Não faço a menor Eu não me ideia. chamo Tiago. É um estudo. Eu não sei porquê. Um estudo. Eu amanhã mando-te isso por e-mail. Por favor. Mando, sim, senhora. É um estudo que diz que quem se chama Tiago tem propensão para ser gay. E eu pus-me a pensar o que é que tem a ver o cu com as calças. Não faço a mínima ideia. Nem Quem eu. dá os nomes são os pais. Há coisas... Atenção, pais e mães. As pessoas dedicam-se Esqueçam lá isso. As pessoas dedicam-se a estudar
Será que o meu vizinho da frente afinal é gay? Será que ele Ele se chama chama-se Tiago? Tiago? Afinal de contas tem alguma base. Epá, não sei. Ele é casado e tem um filho muito giro. Opa, o Marcelo não me parece. O Marcelo tentou, mandou a lenha para a fogueira, começaram-se a falar no nome dele, mas ele agora está num imbróglio complicado com esta história de... Ele agora não vai querer aparecer tão cedo. Não me parece. Não Durão parece. Barroso também acho que não, porque o Tacho que vem a seguir é muito melhor. Claro que sim. Quem esteve na Assembleia da Comunidade Europeia não quer baixar, quer subir. Não para já. Não Sim, para claro. já. Quando ele entrar na época da reforma. Sim, mas é a sua grande ambição. O senhor da Santa Casa da Misericórdia? O Santana Lopes. Nunca. O Santana Lopes. Espalhou-se ao comprido quando foi primeiro-ministro, vai agora ser Presidente da República. É assim, ele não teve muito tempo para se espalhar. Ele teve lá 4 meses. Ainda bem. Imagina se ele ficasse... Ele esteve lá 4 meses. E para o bem ou para o mal, as coisas pelas quais ele é acusado é por patetices. Mas ele é pateta. Mas são patetices quase inofensivas. Se formos a ver a mudança de nomes de ministérios, não me parece que fosse um motivo para o admitir. Assim, ele nunca devia ter tomado posse, ponto número 1. Porque quando saiu... quem é que lá estava? Quando saiu o Durão Barroso, quando saiu o Durão Barroso, o Sampaio, aquilo que deveria ter feito, em vez de querer ajudar o seu menino de ouro do PS, Sócrates, devia ter demitido o governo e convocado eleições antecipadas, ponto final, parágrafo. Não. O que é que ele fez? Deu 4 meses a um Santana Lopes que não estava minimamente preparado para ser primeiro-ministro, que tinha a comunicação social toda contra ele, porque trazia no currículo 2 mandatos na Figueira da Foz, onde gastou dinheiro como se não houvesse amanhã. Com estilo de bom viver, exatamente. Depois era criticado porque usava uma pulseira de couro, depois também era criticado porque gostava de gajas, depois também era criticado porque gostava da noite. Mas que eu tenho que gostar de gajas? Quer dizer, não sei. Portanto, depois também pegavam com ele por tudo e por nada. Agora, que ele não estava efetivamente preparado para assumir, não estava. Agora, que também não teve tempo para fazer coisa nenhuma, também não teve. Apenas serviu, e essa culpa o Sampaio não a pode sacudir do capote, apenas serviu para ajudar a preparar Sócrates, porque ele depois foi, de facto, a eleições com o Sócrates e perdeu uma banhada do caraças e, portanto, serviu apenas para isso. Serviu para fazer propaganda. Sim, nunca será candidato a primeiro-ministro. Nunca será, isto é, pelo menos para as próximas eleições. Não será de todo candidato a primeiro-ministro com o apoio do PSD, porque só seria nessa situação. Depois, obviamente. o nosso queridíssimo antigo Presidente da Câmara do Porto. O Rui Rio. O Rui Rio, não me parece. Eu acho que ele não está para aí virado. Não me parece. O Rui Rio não... Mas por opção até dele. O Rui Rio não me parece que seja um homem que se queira acomodar a ser um ex-libris do país. Que é mais ou menos aquilo que faz o Cavaco, não é? Assim, é quase uma múmia, não é? Isso. Não fala. Quando fala é melhor estar calado. Quando fala mais vale estar calado. Anda a passear com a Maria, a visitar umas coisas, a ir dizer que Portugal é um país de bom tempo, mulheres bonitas e praias para eu não sei como é que ela diz mulher bonita. Quer dizer, é uma coisa lamentável, não é? E, portanto, não me parece que o Rui Rio é um homem que gosta de executar coisas. Porquê é que tu arriscaste logo o Vitorino? O Vitorino não. O Vitorino é impensável. Isto porquê? O Vitorino já esteve no governo. As pessoas podem-se não recordar, mas esteve lá. E saiu, as pessoas podem-se não se recordar por causa da escritura de uma casa que ele fez, onde não declarou o valor que efetivamente a casa custou, declarou menos e assim pagou menos de CISA. Na altura era a CISA. E, portanto, teve uma atitude que eu acho que qualquer pessoa deveria tomar nessa situação. Quando se soube o assunto, ele disse, eu não sabia, ninguém sabe de nada. O outro não sabia que recebia 150 mil euros, o outro não sabia que tinha que declarar 14 milhões e este não sabia que tinha que declarar à Fazenda Pública o valor real da casa para o imposto CISA lhe ser. E, portanto, ele saiu e nunca mais, e isso é um facto, por muitos convites que tenha tido para regressar novamente à política pura e dura, recusou sempre. Agora mantém-se no seu papel de comentador, não é? Vai mandando os bitites aqui, uns conselhos a colar. Aulas na universidade. Mas não vale. E depois é assim, eu não quero um primeiro-ministro lamento, aquele também. Não. Não, nós já somos pequeninos que chega agora.
Está bem. Não quero. Não Olha, quero. vou-te dar uma coisa que tu gostas. Dá-me. Agostinho da Silva vai ser homenageado na Associação de Jornalistas aqui do Porto no próximo sábado às 17h30. Merecidíssimo. Não tivesse eu a trabalhar, iria lá. Merecidíssimo. Merecidíssimo. Se calhar, podemos aqui... Qual era o nosso prémio, que já me esqueci? O Prémio Manguito. O Prémio Manguito foi para a Justiça. Temos o Prémio que arranjar Manguito. um que seja positivo. Um prémio positivo. Eu acho Isto que sim. para dar, sabes a quem? A quem? Joana Vasconcelos, mais uma vez, internacionalizou Portugal e tem um galo de 7 metros de altura, um galo de Barcelos. Gandagalo. Ganda galo. Gandagalo. Olha, pode ser o Prémio Galo. Em plena Copacabana. Ei, que coisa bonita. É verdade. Copacabana. Que é O Galo para celebrar os 450 anos do Rio de Janeiro. também é bonito. Também já lá estive e também gostei Nunca lá imenso. estive, tive muita pena. Eu gostei imenso. Eu acho que podia ser o Prémio Galo. Galo Barcelos. O Prémio Galo. Prémio Galo. Não é? O Prémio Galo. O Prémio Galo. Prémio Galo. Está dito. Não, acho que sim, em homenagem à nossa Joana. Acho muito bem. E não só, homenagem a Portugal, E o Galo homenagem a Barcelos é Portugal. reconhecido em todo lado. Ai, nada. Já a senhora dos iogurtes, que eu não vou dizer o nome, diz: se você não nos dão o guan, nós também roubávamos o galo. E Ai, aparece ao outro lado. Delícia! Delícia! E eu Mais. tenho uma crítica para a Câmara do Porto. Só uma. Só. Oh, então. Para já, ainda é cedo, eles estão-se Então. a portar mais ou menos bem, digo eu. Sim, mais ou menos, mais ou menos. Uma coisa aqui, uma coisa acolá. Esta semana Agora que a cidade está muito animada, está muito bonita e as luzes estão fantásticas. Esta semana houve uma jovem de 28 anos que Ai, do foi taxista. violentamente agredida por um taxista que alegadamente diz que a agrediu porque ela se recusou a sair do táxi porque entrou embriagada com um copo de vidro na mão, o que, segundo a própria, é mentira. Ela tentou ir de táxi, mas o senhor não gostou dela porque ela acha que teoricamente deu um beijo a uma amiga, um beijo na boca. Muita gente já me disse a mim, um E o beijo na taxista? boca, uma amiga, beija-se as amigas na boca. E o taxista ficou enciumado, queres Ficou dizer? enciumado pelos vistos, deu-lhe um tarião daqueles e depois, para não mostrar que foi junto aos táxis, mandou-o para o outro lado. Pá, Passeio. tem que ser preso, tem que ser condenado, tem que Essa cumprir parte a pena, andar, não é? essa parte a andar na justiça. Da Câmara, tu ouviste Zero. zero. Yeah. No entanto, há um programa para pedir táxis chamado Uber, Sim, através dos Twitters e essas tretas daquelas todas, coisas dos telemóveis, dos smartphones. smartphones, exatamente. e dos... Tem os outros, são smartphones, são Sim, smartphones. não. E os senhores da Câmara vêm dizer que estão muito preocupados Sim. porque os veículos e os motoristas que não têm medo que os veículos e motoristas que forem usados para esse programa não sejam devidamente legalizados. É extraordinário, de facto. Graças ao problema da nossa amiga Sara Vasconcelos, eu fiquei a saber que quem legaliza os veículos é a Câmara. Quem legaliza os condutores é o IMTT. Claro. Acontece que a nossa Câmara está mais preocupada que vai haver taxistas que não têm credenciais ou táxis que não estão a pagar licença do que propriamente ter recebido uma distinção do melhor destino europeu e depois dizer aos meninos, se vocês derem beijinhos antes de entrar nos táxis cá da terra, estão sujeitos a levar nas trombas. Como é que eles querem receber Erasmus? E como é que eles querem receber distinções de melhor destino europeu? Não, é assim, eu não acho que a Câmara, é assim, cada pessoa tem que ser responsável pelos seus atos, ponto número 1, e por isso é que a Justiça tem que atuar. Acho que a Câmara devia ter vindo, pelo menos, manifestar-se com simpatia. Simpatia não, solidariedade, manifestar-se até disponível para tentar mediar, acompanhar. Exatamente, isso devia ter feito, era uma obrigação, se não o fez, não sei porquê, é destas coisas, não sei mesmo porquê. Mais que não seja a vereadora Cristina Pimentel, que é da mobilidade. Exatamente. Portanto, devia ter dito alguma coisa e, de facto, este silêncio não é bom. Há silêncios que são bons, mas este não é bom de todo. Relativamente aos taxistas, eu não me bateram. É um facto. Não foi por... Não, mas eu vou contar uma história que se passou comigo, muito rápida. E foi também aqui, foi aqui na Praça da República. Apanhei um táxi, chovia como se não houvesse amanhã. Obviamente, eu de guarda-chuva, quando fecho o guarda-chuva está molhado. Pois o taxista não me deixou entrar porque eu tinha o guarda-chuva molhado. E estava à espera que tivesses como? Pois não sei. E avançou. E andou. Depois apanhei outro que me permitiu que eu entrasse no táxi como o guarda. Sério? É um facto. É verdade. É verdade. Bom, há bons e maus profissionais em todo lado. Sim, A nossa senhor. amiga Prémio Nobel da Paz, Malala, Malala. eu não vou dizer o resto do nome, Não interessa para nada, é Malala. diz numa declaração sobre aquele atentado que houve que matou uma carrada de crianças nas escolas: crianças inocentes nas suas escolas não devem estar sujeitas a este tipo de horrores, diz ela e digo eu. Da mesma forma eu digo sobre as crianças de 4 anos, isto representando a uma mãe,
que colocou a filha com 4 aninhos a participar em orgias, como dizia o outro da Casa dos Segredos. Para já, essa não é uma mãe. Pois não, uma progenitora. Isso é uma... Olha, desculpa lá, mas Sabes qual é a estamos espécie? em liberdade. É uma gaja que pariu. E, portanto, isso não lhe confere o estatuto de mãe. É criminosa, é pedófila. Ponto. Portanto, tem que ser condenada, tem que lhe ser retirada à criança, obviamente. Custa-me muito dizer isto porque faz-me muita confusão ver as crianças nos orfanatos e para quem já foi não é fácil, mas de facto 1000 vezes um orfanato, uma família de acolhimento, alguém familiar até que tome conta da criança. Essa criança não pode continuar com essa criminosa que devia levar uma daquelas penas que só pudesse sair depois de andarilho. Eu continuo a dizer que devia de haver uma lei tipo metralha, chamada Lei Metralha. Bola de ferro amarrada à perna e bora lá limpar a praia e a mata. Exatamente, e pão e água. Lei Metralha, vou escrever essa. Lei Metralha. Lei Metralha é muito bom. Lei Metralha gosto. Lei Metralha. Lei Metralha gosto. Gosto muito. Boa. Lei Boa Metralha. boa malha. Mas isso a pedofilia é uma coisa absolutamente... E do meu lado, não sei se tens alguma coisa, eu termino com uma homenagem às famílias dos 6 jovens que fez agora um ano que desapareceram na Praia do Meco. Do que não se sabe absolutamente nada, porque lá, como é que ele se chama? O Dux, é isso? O Dux, sim, só prestou declarações ao tribunal. Não botou-se ao silêncio. Botou-se ao silêncio, não foi obrigado pelo tribunal a contar nada, pelos vistos, ou melhor, o contou Tu tens direito ao silêncio? Obviamente que sim. Agora, moralmente, numa situação destas, eu acho que não há direito que lhe valha. Mas lá está, a consciência dele ditará alguma coisa. É assim, relativamente aos miúdos que morreram, foi uma doidice completa irem com aquele tempo para a praia. Não, toda a gente já sabe que não foram obrigados, toda a gente também sabe que foram incentivados, porque fazia parte da praxe, do código da praxe, e, portanto, isto incentiva. Obviamente que já estavam completamente ébrios, obviamente... Era de noite, mau tempo, se calhar uns charritos para cá, uns charritos para lá, umas coisas assim, não sei o que aconteceu, e aconteceu esta tragédia. Agora, o Dux... Sabe mais do que aquilo que diz. Mais, tem obrigação de sossegar aquelas famílias todas e de lhes contar o que de facto aconteceu. Tem essa obrigação moral. Pode não ter essa obrigação judicial, mas tem essa obrigação moral. Há muitas coisas muito mal explicadas, como a história de terem ido buscar as roupas e os telemóveis. É tudo muito estranho. Está tudo muito estranho. É tudo muito estranho. Tu tens alguma coisa para terminar, meu amor? Tenho um bem-aja para todos. Tenho duas coisas para dizer. Tens que me deixar dizer isto. Que é assim, não se esqueçam. Não. Dia 31 está nas bancas o jornal As Artes Entre as Letras. E não se esqueçam, se precisarem de casa, é na 121 que você encontra a sua melhor opção. Vamos ser patrocinados pelo 121? Quem sabe? Olha, e não se esqueçam, no próximo sábado, o Agostinho da Silva. Agostinho da Silva, na Associação de Jornalistas aqui no Porto, às 17h30. Às 17h30, esse grande letrista, Joaquim da Silva. Exatamente. E da nossa parte? Um Feliz Natal. Natal, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas. Merry Christmas para o YouTube. Merry Christmas e... Atenção aos salgados, atenção aos doces. Atenção aos recheados. Aos recheados. Atenção aos recheados. E vivam as pescas, olha E viva o relvas. Olha, e viva as pescas, é verdade. As pescas, Prémio Galo para as pescas. Prémio Galo para as pescas também. Prémio Galo para as pescas, porque aumentou-se... Então para a ministra. Aumentou-se a cota... Não, mas isto tem contornos estranhos, porque aumentou-se a cota em 18% do pescado, mas não foi para todo pescado, porque o bacalhau ficou a perder. Perdeu 3%. Exatamente, e nesta época do ano, porem o bacalhau a perder. Mas ganhámos na cavala, porque nós gastámos muito de cavalgar. Perdemos no bacalhau e ganhámos na cavala. É Portugal no seu melhor, é um facto. Até para a semana. Até para a semana, gente boa.